família Ágape, graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que alegria estar me dirigindo a vocês. Somos uma família espiritual e a Igreja Batista Ágape é a sua família, onde você estiver. Irmãos, como igreja, temos acompanhado toda essa pandemia com oração, com zelo, com cuidado, e por isso estou gravando esse vídeo para falar a vocês. Nós, como liderança da igreja, nos reunimos, oramos, avaliamos, meditamos, ponderamos e achamos por bem, em unidade, prorrogarmos um pouco mais a nossa volta aos cultos presenciais, embora já tenhamos tomado todas as providências com relação às determinações da Organização Mundial da Saúde, do governo do estado e da prefeitura do município de São Paulo, estabelecendo um protocolo para a nossa volta. Mas queremos, com a graça de Deus, voltar aos nossos cultos presenciais de uma forma mais segura, com sabedoria, com prudência. É fato que nós não estamos saindo de um isolamento social porque as coisas estão melhorando, porque temos aí as estatísticas de mortes e infectados aumentando em ascensão. Em vista disso, nós decidimos aguardar um pouco mais e inclusive esperar uma nova determinação do governo que acontecerá no dia 27 de julho, para nos reunirmos de novo em liderança e discutir uma previsão de volta aos cultos presenciais. E assim que nós tivermos uma nova posição, nós comunicaríamos à igreja. A propósito, irmãos, faremos uma pesquisa para saber o que os irmãos estão achando das transmissões online. Estamos deixando um link na descrição do vídeo para que os irmãos possam participar dessa pesquisa rápida, que vai nos ajudar no aprimoramento dessas transmissões. Contamos com a compreensão de todos e para quaisquer esclarecimentos estamos à disposição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um, dois, três. Espírito
desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti, está em Ti. Não iremos desistir, nós vamos perseverar, resistindo até o fim. Com Jesus vamos morar, sem temor vamos seguir, confiando no Senhor, nossa força está em Ti. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem e escreve o Teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o Teu nome em nós. Tu és santo, verdadeiro, Jesus, vem e escreve o Teu nome em nós. Só contigo venceremos. Jesus, vem e escreve o Teu nome em nós. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. 1, 2, 3 e... Veio como um som, como um vento, veemente impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se fechar, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisar, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faz o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faz o que quiser, sou todo teu. Veio como um som, como um vento, veemente impetuoso, encheu todo lugar e repartiu as línguas como fogo. Veio pra trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que Ele se fechar, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisar, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu,
deixar, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisar, que nunca me deixará, não me abandonará. A tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faz o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faz o que quiser, faz o que quiser, faz o que quiser, sou todo teu. Bom dia a todos e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vocês. Louvado seja Deus por esse tempo precioso de louvor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Ti seja toda honra e toda glória, e que Jesus seja exaltado, glorificado, engrandecido em nosso meio nessa manhã. Conceda-nos hoje, Deus, um bom coração, um coração fertilizado pelo Teu Espírito, um espírito ávido para receber a Sua palavra de tal forma que ela se transforme em palavra viva ao nosso coração, em nome de Jesus. Abençoa em nome de Jesus cada família que conosco cultua nessa hora, que a Tua bênção de paz, de edificação, de libertação, de crescimento em fé chegue a todos os lares nessa hora, e nós haveremos de dar-Te toda a honra e toda a glória que lhes são devidas. Para os irmãos que querem fazer a sua contribuição, os dados da nossa conta estão na descrição do vídeo e nas nossas redes sociais. Hoje eu quero meditar com os irmãos no livro de Atos, no capítulo 3, versos de 1 a 9, no tema Nossas Armas Espirituais. Verso 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora 9 da oração, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, com o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Queridos, esse texto dá conta de que Pedro e João foram colocados diante de um grande desafio, que exigia um milagre da parte de Deus. Um coxo de nascença que esmolava a porta do templo, já resignado na sua condição, desejando apenas algumas moedinhas para continuar vivendo da boa vontade de outros. Todavia Pedro e João
estavam preparados por Deus para tirá-lo dessa baixa e resignada expectativa, porque Deus tinha mais para ele. Mais do que esse paliativo, Deus tinha uma solução definitiva para ele. Pedro e João, irmãos, eram portadores de outras riquezas da parte de Deus para oferecer, e elas eram muito superiores ao ouro, à prata. Por isso esse coxo de nascença recebeu algo extraordinário da parte de Deus, a sua cura, através da instrumentalidade de Pedro e João, que empreendiam uma evangelização de poder. Usando uma linguagem militar, uma vez que somos parte do exército do Senhor, poderíamos afirmar que Pedro e João estavam de posse de armas espirituais poderosas que permitiram a realização desse grande feito. Por isso hoje eu quero meditar com os irmãos sobre essas armas espirituais para a edificação da nossa fé. A primeira arma, o poder da oração. Veja o que está dito aí no verso 1, que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Creio que por perceberem que essa empreitada evangelística era uma tarefa sobre-humana em razão dos desafios que encontrariam à frente, Pedro e João mantinham suas vidas convergindo para o trono de Deus, porque de lá receberiam poder para evangelizar conforme prometera Jesus. Assim, eles aproveitaram o melhor da tradição judaica, que era orar 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Essa era a hora nona. Quando indo para a reunião de oração, ambos cruzaram o caminho desse homem aleijado desde o seu nascimento, que estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. Queridos, há uma máxima pentecostal que eu ouço desde o início da minha conversão e com a qual concordo plenamente, e é essa: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. A igreja dos primeiros séculos, irmãos, caminhou debaixo do poder de oração. Essa ênfase na oração perpassa todo o livro de Atos e era o segredo de tanto revestimento de poder, de autoridades, estratégias que de Deus recebiam através da oração. Jesus era um homem de oração e os seus discípulos aprenderam com ele a vida de oração. Assim também, queridos, Deus disponibiliza para nós esse expediente da oração que nos prepara para grandes cometimentos que nos aguardam na caminhada cristã. Porque quando para fazer a obra de Deus nos distanciamos do próprio Deus ou da vida de oração, nós caímos, irmãos, num ativismo inconsequente e passamos a fazer tudo na força do braço, o que nos frustra sobremaneira. Porque na realidade serve melhor quem fala com Deus. Oração e serviço precisam ser momentos alternadores na nossa vida. Quando perguntado a Spurgeon, pregador batista britânico do século XIX, qual era o segredo do seu ministério, ele era considerado o príncipe dos púlpitos, porque arrastava multidões para suas pregações. Ele respondeu: meu lugar de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Na Coreia do Sul, onde tem havido um crescimento extraordinário da fé cristã, quem lá visita logo percebe que o segredo é a oração. Os jovens fazem vigília de oração em estádios. Em oração, irmãos, é que a gente busca o revestimento de poder, direção para o nosso ministério. Em oração nós intercedemos por pessoas queridas que amamos e queremos levar a Jesus. Em oração nós colocamos nossas impossibilidades diante das possibilidades de Deus.
E a oração melhora as coisas dentro de nós, melhorando a nossa condição emocional e espiritual, melhora as coisas ao nosso redor, porque Deus pavimenta o caminho de uma pessoa de oração com a sua sobrenaturalidade. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a sua arma. Essa arma está em suas mãos. Você pode lançar mão desse expediente diante dos desafios, das dificuldades, das necessidades de um direcionamento de Deus para a sua vida, de crescimento espiritual, de fortalecimento diante de um confronto de poder. Segunda arma é o poder da concordância. Veja o verso 1, que Pedro e João subiam ao templo de oração para a hora nona. Eles eram amigos espirituais, eles tinham vivido algumas experiências juntos, tinham sido sócios na indústria pesqueira, foram responsáveis em preparar a última ceia de Páscoa para Jesus, correram juntos para o sepulcro no primeiro domingo de Páscoa. Enfim, eles tinham uma ligação espiritual, eles andavam em unidade de fé e de espírito. É comum, irmãos, encontrarmos nas Escrituras parceiros de caminhada, como companheiros de julgos, amigos espirituais, como por exemplo Elias e Eliseu, Moisés e Arão, Josué e Caleb, Paulo e Barnabé, e assim por diante. Irmãos, e creio que não foi por acaso que Jesus enviou os 70 discípulos para irem de 2 em 2. E eu creio que um dos motivos tinha a ver com esse princípio da concordância, que está lá registrado em Mateus capítulo 16, verso 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18 também, verso 19 diz: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Por isso, queridos, é importante que tenhamos um amigo espiritual, um companheiro de jugo para concordar conosco em oração. Não que a oração feita individualmente não tenha valor, mas a oração em concordância ganha uma força maior. Além do que, amigos espirituais encorajam, intercedem, inspiram, aconselham, apoiam, dão retaguarda, dão cobertura e cooperam conosco em nossa caminhada espiritual. Então, se você tem feito uma caminhada solitária em sua vida cristã, considere a possibilidade de ter alguém como um companheiro de jugo, como um amigo espiritual, um companheiro de oração, considerando esse poder da concordância. Terceira arma é o poder do amor. Verso 2 diz que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Irmãos, era estratégico colocar um mendigo à porta do templo, uma vez que lá fluíam pessoas para adorar e orar, logo estariam mais sensíveis às necessidades do próximo. Para ilustrar o que significa amor ao próximo, Jesus contou a parábola conhecida como a parábola do samaritano, onde havia uma pessoa vitimada por assaltantes que a deixaram quase à morte. O sacerdote viu, passou de largo. Em seguida o levita veio, também viu, passou de largo. Pedro e João, ao contrário daquele sacerdote, daquele levita, viram o coxo e se compadeceram e se envolveram em amor, como fez o bom samaritano. Eles estavam praticando o que Jesus ensinou sobre o amor a Deus, o amor ao próximo,
tratando esse coxo, mendigo, com dignidade, fazendo dele o alvo da atenção. Queridos, esse é o poder do amor que precisa estar presente em nosso coração se queremos ser usados por Deus para abençoar as pessoas. Quarto lugar, quarta arma espiritual, é o poder do Espírito Santo. Verso 5 diz que ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro disse que não tinha ouro, não tinha prata, mas que outra coisa ele tinha para dar, irmãos. O que será que tinham? No capítulo 1 de Atos, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos que esperavam em Jerusalém a concretização de uma promessa de que receberiam o poder do Espírito Santo para testemunharem em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, tal qual aconteceu no dia de Pentecostes. Esse foi o primeiro milagre apostólico depois de Pentecostes, irmãos. Aqueles pescadores rudes que mal sabiam falar a própria língua, sem nenhuma erudição teológica, quando foram cheios do Espírito Santo, se tornaram colunas da igreja. Assim também, queridos, por mais despreparados, inadequados que nos sintamos para a realização da obra de Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo e disponíveis para Deus, como Pedro e João, podemos ser usados com grande poder nas mãos de Deus, por causa do poder do Espírito Santo que nos habita. Por isso que Jesus disse aos religiosos que tinham apenas um conhecimento intelectivo da palavra de Deus e um conhecimento descolado de suas vidas, ele diz lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E depois desse revestimento de poder, os discípulos, a exemplo de Pedro e João, experimentaram aquilo que Paulo mais tarde também experimentou. Por isso disse, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4. Irmãos, esse poder está disponível a vocês, que são habitados pelo Espírito Santo e que, sendo cheios do Espírito Santo, podem, como eles, empreender uma evangelização de poder. Esse poder estava sobre Jesus, como diz Lucas em Atos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu creio que por isso que Jesus afirmou que nós que nele cremos faríamos as mesmas obras e maiores ainda, porque agiríamos sob o mesmo poder do Espírito Santo. Quinta arma, o poder do nome de Jesus. Verso 6 diz que, porém, Pedro lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos! João e Pedro receberam o poder, ou seja, esse poder não tinha origem neles. Era colocado em operação por causa do nome de Jesus. Porque atrás desse nome havia uma obra. Então, a rigor, o poder era de Cristo. Embora a boca e a mão fossem de Pedro e de João, eles eram meramente canais, instrumentos do poder de Deus.
Tanto que mais adiante, quando questionados pelas autoridades do povo e pelos anciãos, quanto à fonte desse poder exercido por eles, a resposta foi: tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. É o nome de Jesus. E exatamente por reconhecer que o poder operado no coxo era por causa do nome de Jesus, é que Pedro não aceita a glória para si. Quando todos cheios de pasmo e assombro quiseram idolatrar Pedro e João, a resposta foi essa: israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Por isso é que quando os 70 discípulos voltaram vitoriosos da jornada evangelística, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, Jesus disse: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, o nome de Jesus na boca de quem tem o nome escrito no livro da vida concede poder para curar, para expulsar demônios e para pisar todo o poder do maligno. O nome de Jesus tem poder na sua boca, meu irmão, porque você tem seu nome arrolado nos céus. Não se trata de um simples nome, Jesus, não, mas da obra que está por trás desse nome e que nos concede autoridade no mundo espiritual. Por isso é que Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, como diz Lucas 9. Eu gosto de exemplificar isso dizendo: se o prefeito diz para você falar em nome dele, você vai numa esfera de autoridade, mas se for o governador, essa esfera de autoridade cresce, e se for o presidente, ela cresce ainda mais. Quando você vai em nome de Jesus, você vai em nome do Senhor dos senhores, do soberano dos reis da terra, do rei dos reis, autoridade absoluta no céu e na terra. Por isso há poder nesse nome. Sexta arma é o poder da ressurreição. Verso 10, quando eles estão explicando o que aconteceu ali, eles dizem: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e aqui a ênfase, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Irmãos, esse poder manifesto nesse prodígio é proveniente de um Cristo ressurreto. Por isso, Paulo faz uma oração em favor dos crentes de Éfeso, que nasceram debaixo de batalha espiritual, pedindo a Deus que os olhos dos irmãos fossem iluminados, para que enxergassem que o poder especial usado por Deus para ressuscitar Jesus dos mortos estava sobre eles. E onde está Jesus, irmãos? Jesus ressurreto está à destra do Pai, em posição de autoridade, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. E a Bíblia diz que nós, que com Cristo morremos, ressuscitamos com Ele, posicionalmente falando, com Ele estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, também acima de toda essa hierarquia maligna. Logo, o poder da ressurreição está em vigência sobre nós, e isso nos concede autoridade no mundo espiritual.
A sétima arma e última é o poder da fé. Verso 16, eles dizem: pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este nome que agora, esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Queridos, eles estavam diante de um desafio de fé. E eles estavam também cheios de fé. Perceba, os irmãos, que o olhar de Pedro e de João sobre esse coxo não era apenas um olhar de misericórdia, mas sobretudo de fé, uma vez que ele estava precisando de um milagre. Notem, os irmãos, as atitudes de fé que desencadearam esse milagre. Primeiro, Pedro deu um comando, em nome de Jesus. Verso 6 diz que ele disse: não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em seguida, ele o toma pela mão e o levanta. É o que diz o verso 7. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Queridos, eu tenho para mim que Deus revela no espírito daquele que por ele será usado, que o fato já aconteceu. Esse é um princípio de fé. Conforme Hebreus capítulo 1, verso 1, a fé é certeza daquilo que esperamos. Em razão da fé residente em Pedro, esse paralítico, como disse, foi tirado dessa condição resignada de receber algumas moedinhas e continuar dependendo da vontade dos outros, para algo muito maior que Deus tinha para ele: ser curado e conquistar com dignidade o seu sustento, com o suor do seu rosto. Assim também, irmãos, cheios de fé, seremos portadores de algo muito superior que ouro e prata. Teremos algo da parte de Deus para oferecer às pessoas que necessitam de uma manifestação sobrenatural de Deus em suas vidas, para continuarem vivendo com dignidade. Irmãos, quanta coisa extraordinária a fé pode realizar. Por isso precisamos pedir a Deus um patrimônio de fé, porque a fé colocada em operação desencadeia o poder sobrenatural de Deus. Por isso é que Jesus disse a um pai desesperado, desejando a cura do filho: tudo é possível ao que crê. E as irmãs Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Talvez a essa altura nós tenhamos que dizer, como esse pai do jovem lunático disse para Jesus: eu creio. Logo em seguida ele diz: ajuda-me na minha incredulidade. Ou como os discípulos disseram certa ocasião para Jesus: aumenta a nossa fé. Queridos, qual foi o resultado do uso dessas armas espirituais por parte de Pedro e João? O paralítico recebeu novas pernas, que o ouro e a prata não podiam devolver a ele, mas o poder da oração, o poder da concordância, o poder do amor, o poder do Espírito Santo, o poder do nome de Jesus, o poder da ressurreição, o poder da fé, sim, pôde devolver essa mobilidade a esse paralítico. Aquele paralítico que provavelmente vivia uma invisibilidade social, agora de posse do milagre, passou a ser alvo das atenções e, através do seu testemunho pessoal, promoveu a glória de Deus. Imagina, os irmãos, quem vivia a realidade de uma imobilidade física, agora está saltitante, de pé, de cabeça erguida, andando e entrando com eles no templo, saltando e louvando a Deus, publicando sua fé. Olha que diferença, irmãos. É esse o milagre que abriu portas para o testemunho do Evangelho. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, pedimos que Tu nos ajudes
a intensificar nossa vida de oração. E que possamos eleger para a nossa caminhada amigos espirituais, companheiros de jugo, para praticarmos o princípio da concordância. Encha o nosso coração de amor, de misericórdia, para que sejamos usados por Ti para promover a dignidade humana, sempre que estivermos diante de pessoas aviltadas em sua dignidade. Faz-nos cheios do Espírito Santo, para que no poder dele possamos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Que o nome de Jesus em nossos lábios desencadeie realidades espirituais favoráveis àqueles que precisam de uma intervenção sobrenatural da tua parte, bem como aqueles que precisam da tua libertação. Ilumina os nossos olhos, para que possamos discernir que o mesmo poder usado pelo Senhor para ressuscitar Jesus dentre os mortos está sobre nós, e que não nos falte fé para o enfrentamento dos desafios, para os confrontos de poder e para colocarmos as impossibilidades humanas na tua habilidade. Seja assim com todos nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Um bom domingo para todos os irmãos, uma semana abençoada também, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.